Fala pessoal, a aula de hoje, óptica da visão, certo? Nessa aula vamos falar sobre o olho humano, alguns probleminhas que a gente traz do olho humano. E é muito interessante, alguns vestibulares de medicina gostam de cobrar essa teoria porque vincula a biologia com a física com a medicina propriamente dita. Então tem alguns termos muito interessantes. Importante falar, gente, que o olho humano, ele é assim, absurdo de complexidade. Tem várias coisas dentro do olho humano. E o que eu vou falar aqui são algumas das coisas importantes para os vestibulares. Em suma, na verdade, todas as coisas importantes para o vestibular. Lógico, se você for estudar a fundo o olho humano, você vai falar de algumas propriedades que aqui eu não estou trazendo. Porque é muito complexo, não é um órgão humano, todo órgão já é complexo por si só, e o olho, a meu ver, é um dos mais complexos. Beleza? Bom, então vamos começar. Essa aula vai ser uma aula cheia de detalhes, uma aula extensa, então fiquem ligados, temos muitas coisas para tratar aqui. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é da córnea. A córnea é essa superfície aqui do olho, né? Ela é transparente e é aqui a gente encosta. Se você puser o dedão aqui, ó, esse é seu dedo, você vai encostar na sua córnea, na córnea do seu olho, é onde a gente põe a lente de contato, certo? É a área que está conectada com a área externa e a área interna do meu olho. Tudo bem? Então, essa é a córnea, o que protege o nosso olho aí da área externa. Entramos na íris. O que é a íris? Íris é a parte colorida, né? Tem pessoas com uma íris marrom, uma íris mais alaranjada, uma íris azul. Então, a íris é essa corzinha do olho. Existem estudos que dizem que cada ser humano tem a sua própria íris, assim como a sua própria digital. Então, para a gente reconhecer determinado ser humano, muitas vezes sei lá, você quer utilizar a tua íris para poder analisar e ver se você é você mesmo. Né? E existem vários filmes que analisam isso, né? Um dos filmes que eu acho engraçado é o filme dos Incríveis, que tem aquela baixinha que cria a roupa dos Incríveis, e ela, para acessar o laboratório dela, ela tem que mostrar a íris, a digital, não sei o que, o rosto. Então, para ter certeza de que é ela e só ela ter acesso ao laboratório dela. Então, a íris é bastante utilizada para isso. Atualmente, não temos tanta tecnologia o suficiente para conseguir decifrar a íris. Até temos, né? Mas não virou usual, não virou comercial. Mas saiba que no futuro próximo, aí, provavelmente, a íris será utilizada além da digital, certo? Para não fraudarem determinados aspectos. Bom, vamos continuar, que tá viajando já, falando dos incríveis aqui já. Cristalino. Bom, o cristalino, cara, eu não sei se o áudio está gravando, eu espero que esteja, porque se não tiver eu vou ficar muito chateado. Mas o cristalino, ele é uma lente, é essa lente aqui, ó. Esse cara é o cristalino. Gente, às vezes esse cristalino, ele fica meio opaco. Opaco. Quando ele fica opaco, a gente tem que começar a ou trocar esse cristalino, né? Ou queimá-lo. E aí é uma cirurgia que a gente faz, é a famosa catarata, né? Quando ele fica opaco. Opaco significa que a luz não está passando, né? A luz aqui tem que passar para o meu olho para poder alcançar a famosa retina. Tudo bem? Então, opa. Esse aí é o cristalino, famoso cristalino. Bom, o cristalino é uma lente de bordo fino, tudo bem? Bordo fino. Se vocês lembrarem da nossa aula, se eu estou numa lente, em que essa lente está no meio, em que o índice de refração do meio é menor do que o da lente, que é o que normalmente acontece, né? O índice de refração do meio normalmente é o ar, e o ar é o menor índice de refração possível. Tudo bem? Então, se eu tenho uma lente de bordo fino, a gente pode cantar a musiquinha. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. Bordo fino, converge. Bordo grosso, ele diverge. O bordo fino, converge. Bordo grosso. Então, aqui é bordo fino, uma lente convergente. Você lembra o nome dessa lente? De bordo fino? Ela é a famosa lente biconvexa. Biconvexa. Certo? E é de bordo fino, então é convergente, uma lente biconvexa aí. Tudo bem? Bom, a imagem que ela vai formar na tua retina é uma imagem real, invertida e menor, tá bom? É o RI-. Lembra? É a primeira lá, né, de todas. É imagem real, invertida e menor. Mas saiba que uma lente biconvexa, bordo fino, sendo convergente, ela pode ter 5 tipos de imagens. Mas o que vai acontecer é que tua lente está fixa em relação ao teu pelinha, né, o pelinha seria quem, gente? A distância até onde é formada a imagem. Se a imagem foi formada aqui na tua retina, que é o que a gente vai discutir já já, esse valor é fixo. Então a gente pode falar que esse tipo de imagem é sempre real, invertida e menor. Ainda bem, né, gente? O teu olho é pequeno. Imagina projetar a tua televisão, que é maior do que o teu olho, do tamanho da tua televisão no seu olho. Não tem como, não tem como. Tem que ser uma imagem menor. Faz sentido, né? Não tem como você produzir uma imagem do tamanho de um prédio no teu olho. O teu olho não tem o tamanho do prédio, tem que ser uma imagem menor.
Músculos ciliares. Tá até circuladinho ali, né? Que eu botei bordo fino. Apaga, meu filho. Eu tô apagando o desenho. Oh, meu Deus do céu. Ri menos, deixa assim. Deixa eu apagar. Ai, Cacilda. É difícil apagar isso aqui. Pronto. Pronto. Tá aí. Os músculos ciliares são esses carinhas aí que eu vou colocar de vermelho. Aqui, ó, são os músculos ciliares. São os músculos que controlam essa lente. Como é o nome dessa lente mesmo? Cristalino. Controlam o cristalino. Esses músculos, eles podem deixar o cristalino mais fininho ou o cristalino mais gordinho. Então, ele controla para você poder focar. É como se fosse aquela lente da sua câmera fotográfica que você vai girando e ela vai focando. É o teu músculo ciliar que está controlando seu cristalino. Quando você força a vista, você está forçando esses músculos, né? Então, os músculos ciliares têm bastante importância na nossa visão. Sem eles, nós temos dificuldade de enxergar. Tem até uma doença, não caracterizada como uma doença, né, mas um problema de visão que se chama vista cansada, ou também definido como presbiopia, que é quando esses músculos param de funcionar. Então você não consegue mais, né? Para pessoas mais velhas, principalmente, a presbiopia está conectada. Bom, vamos lá que a gente tem muita coisa para falar. Então, músculos ciliares, ok. Humor vítreo. Gente, humor é o que a gente classifica, a gente, assim, os médicos, né? Eu não sou médico, mas o que os médicos classificam como um líquido dentro do teu corpo humano. Então, muita gente chama de humor. Aqui, o humor vítreo é o humor que está dentro do seu olho, tem um líquido dentro dele, tá bom? É uma substância viscosa, que é transparente, e preenche a porção entre o cristalino e a retina, onde eu coloquei para vocês. Então, é um líquido que está aqui dentro, certo? Ele também vai ajudar nessa convergência da imagem na tua retina. Também temos o humor, que está o humor aquoso. Deixa eu pôr isso aqui em cima. Pronto. O humor aquoso, que tem um líquido que está aqui entre a sua córnea e a sua íris, certo? O humor aquoso também é um líquido transparente que preenche o espaço entre a córnea e a íris, tá bom? A gente tem aqui algum motivo, né? Ele, por exemplo, pode nutrir a córnea e o cristalino, né? A gente está falando de um órgão que precisa de nutrição, certo? Precisa de aspectos nutritivos para poder continuar a sua função. E além da pressão, né? A gente tem alguns problemas no olho que pode estar relacionado a muitas dores de cabeça, né? Algumas infecções por conta da pressão no olho. Então, esse humor também está vinculado a essa pressão. É bem interessante, beleza? Bom, deixa eu apagar aqui. Opa, beleza. Vamos falar agora da esclera. A esclera, que tá aqui, né? Já falamos desse cara, esclera. A esclera é a parte branca do olho, gente. Essa que é a esclera. Quando você olha o teu olho, tem a parte branca, né? Ela é toda com uns nervinhos, né? Bonitinho, onde passa o sangue também. Você consegue ver algumas relações biológicas aí dentro. Não é minha área, mas eu sei que consegue, né, analisar tudo isso. A esclera é a parte branca do olho e é proteção. Serve para proteger o teu olho, certo? E por fim, uma das partes mais importantes, a retina. A retina é esse cara que já está de azul, que eu vou fazer de vermelho aqui. Ela é essa parte fotossensível, é o que vai fazer a gente enxergar. É por conta dela que a gente vai conseguir enxergar, né? É uma parte sensível à luz, e aí é onde a gente vai conseguir, se a imagem for formada aqui na retina, é que a gente vai conseguir enxergar, certo? Aqui a gente tem o nervo óptico, que é estamos recebendo uma informação externa, essa informação externa tem que ir para o meu cérebro para eu entender ela de alguma maneira. Então ela vai pelo meu nervo óptico. Além disso, eu queria falar sobre esse ponto aqui, né? Que é o que a gente fala bastante, é o ponto cego. Significa que se eu puser uma luz que está vindo até aqui, a gente não consegue enxergar, né? Um raio de luz que vem e incide aqui não vai ser enxergado porque a gente tem um nervo óptico que capta as informações para enviar isso para o cérebro, certo? Então, a gente tem essa ponderação aí do nervo óptico que está meio que atrapalhando por um lado, mas sem ele a gente não enxergaria. Bom, dentro da retina a gente tem dois tipos de células nervosas, certo? A primeira célula que é importante a gente saber são os bastonetes e a segunda célula que a gente tem são os cones. Os bastonetes estão relacionados ao preto e branco, então é o que a gente enxerga no preto e branco.
E os cones estão relacionados às cores que nós enxergamos, né? Isso é bastante cobrado nos vestibulares. Lembra que os cones da polícia normalmente são coloridos. Então, os cones estão relacionados às cores. Ou então, lembre-se, cores, tá bom? Então, estão relacionados à visão em cores. Enquanto que os bastonetes estão relacionados ao preto e o branco. Tudo bem? Então, essa visão geral do nosso olho, vamos adentrar agora a formação da imagem. Funciona como uma câmera fotográfica, tá, gente? Então, vamos colocar aqui um raio de luz amarelo. Perceba, eu vou pegar aqui da ponta da cabeça desse ser humano, a ponta do pé desse ser humano. Então, a imagem, a cabeça veio para cá, o pé veio para cá. Então, a imagem, ela é invertida. Lógico, gente, eu fiz raios aqui completamente retinhos. Desconsiderei aqui a variação dessa angulação do raio. Mas o que você precisa saber é que a imagem formada na sua retina, o que eu fiz aqui, ó, é como se fosse a retina do meu objeto, né? Esse cara seria qual parte do olho? Esse cara aqui, ó. Seria qual parte do olho? Seria justamente a junção do cristalino com a córnea com o nosso humor aquoso, certo? A junção dessas lentes, né? Tudo aqui vai acabar fazendo parte das lentes, da lente equivalente, por exemplo. E quando eu falo lente, não é uma lente de contato externa, não, é a lente final do teu olho humano, tá bom? Beleza, então a tua imagem, ela vai ficar invertida. Realmente, como eu falei pra vocês aqui, ó, invertida e menor, certinho? Beleza. Então é o mesmo princípio de uma câmera fotográfica. Não quero mais usar você, não. De uma câmera fotográfica, é o mesmo princípio, tá bom? Então se liga nessa. Olha só, isso aqui é importante, ó. Quando tivermos um objeto muito longe, tão longe que for, mas a gente tem uma limitação da nossa visão, lógico. Mas, idealmente, um objeto muito longe. Você está vendo lá um passarinho lá no céu, um avião lá no céu. Os músculos ciliares, eles estão relaxados. Lembra dos músculos ciliares? São esses caras aqui. Eles vão estar relaxados, tranquilões na deles. À medida que vai se aproximando o objeto que você quer enxergar, por exemplo, o seu celular agora, que você está vendo, que está relativamente perto. Bom, quando o objeto vai se aproximando, esses músculos ciliares vão se contraindo. Isso é importante, tá? Os músculos vão se contraindo. E fisicamente, o que isso implica, os músculos ciliares se contraírem? Fisicamente, ó, nesta acomodação visual, isso é importante, esse termo, acomodação visual, que é justamente os músculos ciliares, eles acomodarem a tua visão, essa acomodação visual, ela diminui a sua distância focal. Esse é a implicação física. Lembra da fórmula de Gauss? 1 sobre P mais 1 sobre P' é igual a 1 sobre F. Então eu estou diminuindo a distância focal, certo? Quando eu então mais perto eu estou, menor é a minha distância focal para que a imagem possa ser formada na minha retina. Tudo bem? Então perceba, P' aqui seria meio que constante, né? Então, se eu estou aproximando, eu estou diminuindo P. Se eu estou diminuindo P, eu vou ter que diminuir o meu F também para chegar à mesma conclusão. Tá bom? Bom, então, resumo da ópera. Vou colocar um mais bonitinho aqui. Objeto próximo, menor distância focal. Objeto distante, maior distância focal. Tudo bem até aqui? Tem alguns termos aqui que a gente precisa ficar bem claro isso. Então, se nosso objeto está lá longe, eu tenho uma menor forçada aí nos meus músculos ciliares, né? Então, eles estão relaxados. E eu vou ter uma menor distância focal. Não, desculpa, uma maior distância focal, né? Contrário. Então, músculos relaxados, uma maior distância focal. Músculos contraídos, uma menor distância focal. Tá? Perceba que aqui está numa ordem, aqui está na ordem contrária, certo? Então, longe, distante, próximo. Tudo bem? Então tá ao contrário. Bom, e o que é sempre constante, gente, para um olho saudável? O que é sempre constante para o olho saudável é o P', né? Faz sentido? Vamos aqui, ó. No olho saudável, esse valor que está aí sempre no 1,5 centímetros, o tamanho do seu olho, né? É um valor aí médio. Lógico que podem ter olhos diferentes disso e olhos até que podem implicar em uma distorção da imagem, é o que a gente vai tratar já já. Esse 1,5 centímetros ele é constante. E concordo que se a imagem foi formada aqui, deixa eu pôr de vermelhinho, a imagem foi formada aqui, ó,
você tem que a distância da tua imagem até a sua lente de 1,5 centímetros, ou seja, o seu pelinha. Então eu posso falar que o pelinha ele é constante, certo? E eu botei aqui para o olho saudável, lógico, porque a gente vai tratar do olho não saudável hoje ainda. Bom, vamos falar rapidamente desse ponto próximo e ponto remoto. Bom, o que é esse ponto próximo e ponto remoto? O ponto próximo, PP, o ponto próximo é a menor distância do globo ocular, né, do teu olho, em que uma pessoa consegue ter uma visão tranquila, uma visão nítida. Então, o ponto próximo, ele é o ponto no qual você consegue ver mais próximo do teu olho, por isso se chama ponto próximo, de uma forma nítida. E o que podemos falar dos músculos ciliares? Uai, se eu estou próximo, tá aqui, ó. Se eu estou próximo, eu tenho uma menor distância focal. Se eu estou próximo, deixa eu apagar aqui que ficou muito feio. Se eu estou próximo, eu tenho os músculos ciliares contraídos, é o que está escrito aqui. Uma maior contração. Então, no ponto próximo, você vai ter a maior contração possível para que tenha uma visão nítida. Beleza? O valor médio do ponto próximo é de 25 centímetros. Então, você tem seu olho aqui, sua córnea. Então, se você tem aqui 25 centímetros, e aqui o valor que eu botei, valor médio do teu olho, 1,5 centímetros, você poderia calcular aí qual que é a distância focal que você teria. Tudo bem? Essa distância focal seria máxima ou mínima? Perceba, eu estou no meu ponto próximo. Se eu estou no meu ponto próximo, eu tenho a menor distância focal possível. Fez sentido, né? Beleza, beleza. Então, o valor médio aí do ponto próximo é de 25 centímetros. A gente não precisa gravar esse valor 25, mas é para vocês já irem assimilando. Teu olho tem 1,5 centímetros, a distância mais próxima na qual você consegue enxergar com nitidez é de 25 centímetros. Então, vale a pena a gente ficar ligado. Esse desenho está totalmente fora de escala, né, gente? Que é 1,5 centímetros e 25 centímetros. Tá fora de escala aí, hein? Ponto remoto. O ponto remoto é justamente o contrário. É o ponto mais longe no qual você consegue ter uma visão nítida. Em teoria, esse ponto implica sem esforço visual. Faz sentido, né? Ou seja, músculos ciliares totalmente relaxados. Totalmente relaxados. Se estão relaxados, você vai ter uma distância focal maior. Teoricamente, esse valor é lá no infinito, né? Teoricamente, o valor que você enxerga mais longe possível que os raios os raios luminosos chegam paralelos ao seu olho e aí vai ter a convergência, né? E aí isso seria num ponto infinito, por exemplo. Então, o que acontece é isso aqui, você tem seu olhinho, o ponto próximo normalmente de 25 centímetros, o tamanho do seu olho normalmente 1,5 centímetros, e o ponto remoto tendendo ao infinito. 30 metros, 300 metros, enfim, infinitos metros. Vai tender ao infinito. Beleza? Então já entendemos o que é ponto próximo e ponto remoto. Show de bola. Entramos na parte mais legal da aula, que são os defeitos da visão. Bom, eu vou